Situações em que o Snape passou dos limites como professor e se mostrou não ser uma pessoa boa. O Snape, assim como vários outros personagens de Harry Potter, tem uma construção bastante complexa e de muitas camadas. Por conta disso, ele acaba sendo amado por muitos e odiado por outros. Mas mesmo que você ame o Snape e admire o papel dele na luta contra o Voldemort, você já deve ter percebido que ele pesava muito a mão quando lecionava em Hogwarts. Ele era sempre muito injusto e em geral favorecia a Sonserina, enquanto tirava pontos por motivos ridículos de alunos de outras casas, principalmente se tinha uma birra especial do aluno em questão. Preciso citar nomes? É nítido que ele faz com o Harry em todos os anos que ele foi professor dele. Ele o odiava por ele ser filho do James, e não fazia questão de esconder o seu ódio, tendo começado a implicar com ele desde a primeira aula do Harry, o que continuou por muitos anos em que a gente acompanhou muita injustiça. Mas não era só com o Harry que ele era injusto e cruel. No livro Prisioneiro de Azkaban, descobrimos que o Snape era simplesmente o bicho-papão do Neville, a coisa que mais assustava ele. Todo mundo acha aquilo engraçado e tudo mais, mas isso é muito sério. E a gente vê que ao longo de vários anos, o Snape pega desnecessariamente no pé do Neville de forma bastante pesada, sempre insinuando que ele é burro ou incompetente. Inclusive, tem uma aula que o Neville acaba errando uma poção, e o Snape resolve humilhar ele na frente da turma como de costume, dizendo que no final daquela aula ele daria algumas gotas da poção do Neville pro sapo dele. Se a poção tivesse certa, o sapo viraria um girino, e se tivesse errada, o sapo seria envenenado. Mas a Hermione ajuda o Neville a consertar a poção e o sapo fica vivo. Porém, o Snape tira pontos dela por ter ajudado. No livro Cálice de Fogo, antes de uma aula de poções, o Harry e o Draco trocaram feitiços durante uma briga. Quando os feitiços colidiram, eles acabaram ricocheteando e atingindo outras pessoas. O do Harry atingiu o Goyle, que ficou coberto de furúnculos, enquanto o do Draco acertou a Hermione, e os dentes da frente dela começaram a crescer sem parar. Quando Snape foi ver o que tinha acontecido, mandou o Goyle ir pra ala hospitalar, mas ele teve a cara de pau de olhar pra Hermione, que tava com os dentes na altura do decote, e dizer que não via nenhuma diferença, o que fez ela sair correndo e chorando. Pra quem não sabe, a Hermione dos livros tinha os dentes da frente bem grandes, mas aí um professor zoar com a aparência dela numa situação dessas é revoltante. Mas pelo menos uma coisa que a Hermione curtiu dessa situação foi que quando ela foi pra enfermaria corrigir o tamanho dos dentes, ela pediu pra Madame Pomfrey empurrar um pouquinho mais os dentes dela, corrigindo uma coisa que a incomodava na aparência dela. Essas são só algumas das situações absurdas em que o Snape foi maldoso e injusto com os alunos. Daria até pra fazer algumas outras partes desse vídeo pra falar sobre tudo. O Snape, afinal, tava do lado certo. Ele foi sim um herói, mas não dá pra passar pano pro que ele fazia com os alunos. Me segue!